Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo em Jesus. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo em Jesus. Aquele que não poupou seu filho, antes o entregou na cruz. Todo louvor e adoração ao Senhor Jesus. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo em Jesus. Assim. Graça e paz, meus irmãos. Nós estamos aqui reunidos e hoje nós vamos estar falando sobre esse tema aqui, na nossa palestra de número 4, a idolatria do eu na religião. Tiago 3, 1 até o 4:11. Eu não vou abordar tudo hoje, essa é a primeira parte, amanhã e depois nós vamos terminar Tiago. Mas eu gostaria que você acompanhasse aí alguns aspectos que nós vamos falar a respeito dessa idolatria do eu, olhando para o coração da religião. Toda vez que nós falamos a respeito de religião, nós estamos falando a respeito de Deus e o coração do homem. Então nós vamos olhar um pouquinho sobre esse aspecto aqui. O que é a idolatria do eu na religião? Então, apenas para a gente introduzir esse assunto, esse tema está demarcado pelo que o próprio Tiago nos mostra na sua carta. Ele estava escrevendo para várias pessoas, mas ele estava percebendo que as pessoas estavam se perdendo em uma série de aspectos que a própria religião estava perdendo crédito nos dias de Tiago. Então o que ele faz? Ele nos dá aí algumas perspectivas a respeito disso, para nos mostrar aí o perigo de nós estarmos andando numa espécie de religiosidade sem vida. Então nós vimos o próprio Tiago já mostrando algumas coisas, eu depois vou fazer uma recapitulação para que vocês possam ver. Mas é interessante nós notarmos que quando nós estamos tratando desse assunto, ele diz assim no capítulo 3, verso 1, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então aqui ele está pleiteando ou mostrando um mapa para onde ele está levando a sua carta ou as suas ideias a respeito de Deus.
Mas antes disso, vamos fazer uma oração. Santo e bendito Deus, nós nos reunimos aqui e nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Pedimos, ó Deus, a tua graça, teu amor, a tua bondade sobre o nosso país, mas também intercedemos, ó Deus, pela vida daqueles que estão sofrendo. Abençoa-os. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Antes de continuar aqui, eu quero apenas dizer a você, eu vou aqui apagar um pouquinho a minha... Então, como nós já falamos, Tiago está nos dando aqui algumas dicas tremendas do que ele entende, do que estava acontecendo para aquelas pessoas lá. Então, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres. Por que ele está dizendo isso? Eu quero levantar com vocês aqui alguns aspectos que nós estamos hoje, e eu acredito que isso também estava acontecendo no período de Tiago, um mundo de egos. Eu acho que você já deve ter percebido o quanto que as pessoas estão egocentralizadas, né? É como se as pessoas fossem extremamente egoístas e elas não estão vivenciando. A gente viu isso no culto de ontem, quando o Tiago fala que a gente tem que botar em prática a nossa fé. Não adianta nada a gente ficar falando. E ele continua esse mesmo assunto dizendo, não vos torneis muitos de vós mestres, porque nós estamos num mundo de egos ou de eus. A imagem do ser hoje é mais importante do que tudo. E você pode perceber que as pessoas, elas começam a ganhar projeção quando elas estão, de uma certa maneira, olhando para o seu próprio eu. Então o celular, o tablet e qualquer outro meio de comunicação é uma maneira de me projetar a imagem do ser. E eu chamo isso de a idolatria do eu, principalmente na religião. Há um perigo tremendo de todos nós estarmos querendo projetar a nós mesmos com a nossa religiosidade. Isso sempre existiu. Os fariseus na época de Jesus eram assim também. E eu quero ainda destacar alguns aspectos aqui, para que a gente possa visualizar isso de uma maneira melhor. O que é a idolatria do eu na religião? Paulo, em Romanos 1, 25, ele nos diz assim, eu vou usar a Bíblia na linguagem de hoje. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Então, o que é idolatria? Idolatria é você trocar Deus por qualquer outra coisa, e aí o texto diz que eles adoram e servem as coisas que Deus criou para nós. Então é como se você colocasse no lugar de Deus qualquer coisa que Deus criou, e é uma criação. É por isso que a idolatria é algo tão perverso, porque ela transforma aquilo que nós deveríamos de adorar somente a Deus em coisas que são criadas. Nossa sociedade é mestra nisto. Ela consegue pegar, por exemplo, determinadas coisas e começa a enfatizar tanto que isso é importante, que você acaba acreditando que tudo isso é melhor do que Deus. E aí você começa a buscar essas coisas. Então eu quero aprofundar um pouquinho mais isso. Qual é a definição de idolatria? A palavra ido vem de ídolo, né? De ídolos, e latria é culto, é você prestar reverência a ídolos, e ídolos são coisas criadas. Ídolo não é propriamente somente uma imagem de escultura ou um quadro. Ídolo é qualquer coisa que foi criado pelo homem. E a Bíblia diz que a adoração somente a Deus, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Qualquer outra maneira de cultuar e de venerar
de adorar é idolatria. E a Bíblia abomina esse tipo de coisa. Então, eu vou dar aqui alguns tipos de idolatria para você entender. Primeiro, a idolatria da cultura. Ah, eu sou brasileiro. Isso é uma cultura. E com isso nós achamos que somos melhores do que os africanos, do que os outros. Não. A idolatria, ela precisa tomar cuidado porque ela assume formas criadas por nós mesmos. A idolatria do dinheiro. Você já deve ter ouvido isso, que o dinheiro é um deus na nossa sociedade. A idolatria da democracia, né? A idolatria de nós estarmos aqui, nós temos que defender a democracia. Antes de defender a democracia, nós devemos defender que Deus é maior do que todas as coisas. Agora, não do jeito que nós estamos vendo a democracia, né? A democracia que usa de determinadas coisas erradas para fazer determinadas coisas. Eu não vou entrar aqui em política, que não é o meu ponto, mas também a idolatria política, de acharmos que existe alguém que mereça a nossa reverência. Não todos são iguais. Então parece que Tiago está tentando nos mostrar, olha o que o Tim Keller diz. Apesar de acharmos que vivemos em um mundo secular, os ídolos, os resplandecentes deuses de nossa época, ainda possuem a confiança funcional do nosso coração. A nossa época é especialista em criar idolatrias, deuses falsos para nós mesmos. Mas, continuemos aqui a nossa jornada, né? O que é a idolatria do eu na religião? Por que olhar para o coração? Porque o coração é a sede de todos os altares de nossas vidas. Tiago já nos mostrou algumas coisas. Primeiro, ele diz que a gente precisa ter um olhar introspectivo e transformador da palavra de Deus no nosso ser. Porque se não mudar por dentro, não vai mudar por fora. Mas ao mesmo tempo também ele diz que a gente tem que ter um olhar de alteridade, de amor para com o próximo, colocando a fé em prática. E quando ele disse isso, ele estava justamente tentando equilibrar que a religião, a verdadeira religião de Jesus, trabalha o aspecto por dentro, mas também por fora. E agora, um olhar para quem nós somos. Então aqui eu não vou demorar muito nessa live, mas olha o que o Tim Keller também nos diz aqui sobre esse assunto. Podemos não ajoelhar fisicamente diante da estátua de Afrodite, mas muitas jovens de hoje são levadas à depressão e disfunções alimentares por uma preocupação obsessiva com a imagem. E quando ele fala isso, ele está falando de Afrodite, que era a deusa da beleza da Grécia, que muitas mulheres iam atrás de Afrodite para buscar a beleza delas. E hoje as pessoas estão atrás dessa beleza e muitas jovens são acometidas dessas disfunções, depressão e etc, etc. Mas isso não é só das mulheres, né? Seria até injusto da nossa parte, e os homens que estão buscando se ajoelhar diante dos deuses, daquilo que estão implantando nas nossas cabeças hoje, de que nós devemos de ser assim, devemos de ser assado, porque se você não for assim, você não será ninguém. É mais ou menos essa idolatria do eu que nós estamos trabalhando. O que é a idolatria do eu na religião? Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Tiago 3, versículo 1. Por que mestres? Primeiro, havia alguns que se achavam melhores do que os outros. Eu só sou um mestre se eu me acho melhor do que os outros. E parece que era isso que estava ali permeando a comunidade, ou talvez aquelas pessoas que estavam dispersas na época de Tiago. Mas há uma segunda razão. Nós vamos receber juízo de Deus por sermos iguais.
Olha que interessante, ele diz, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então não é para se tornar mestre sobre a vida dos outros, porque só existe um mestre. É Deus, é o Senhor Jesus. E ele disse isso, vós me chamais mestres e dizeis bem, porque eu o sou. Mas entre vós não será assim. Um dos maiores problemas que nós temos enfrentado nessa idolatria do eu, é que a maioria das pessoas querem sempre se colocar como as donas da verdade. Deus é o dono da verdade. Eu preciso aprender a ouvir pessoas que pensam diferente de mim. Porque se todo mundo pensar como eu, não tem o contraponto. A gente vê isso na televisão, quando a televisão coloca determinadas ideias nos nossos jornais, eles não colocam o contraponto, não sei se você já percebeu, mas pega uma turminha que concorda com aquela ideia e não se coloca aí a ideia, o antagônico, né? Por quê? Porque isso pode causar uma série de problemas. O que é a idolatria do eu na religião? Por que mestres? Primeiro, Tiago está dizendo assim que aquelas pessoas estavam dizendo eu sou superior a você. E aí ele usa a língua no verso 5, né, que diz que é isto que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Então eram pessoas que demonstravam a sua própria idolatria. Mais uma vez o Tim Keller diz assim: podemos não queimar incenso a Artemis, mas quando o dinheiro e a carreira são elevadas a proporções cósmicas, realizamos algo como um verdadeiro sacrifício de crianças, negligenciando a família e a comunidade para conquistar um lugar mais elevado no mundo empresarial e angariar mais riqueza e prestígio. Quer dizer, você pode não se ajoelhar diante de um Deus, mas você está se ajoelhando diante de você mesmo na procura da sua própria felicidade. E isso é idolatria do eu. Quando Deus entra na nossa vida e começa a transformar a nossa existência, nós passamos a viver para Ele e não em função de nós mesmos. O que é a idolatria do eu na religião? Antes da língua vem o coração. E eu queria terminar essa pequena live aqui, porque Jesus disse assim, o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, antes da língua, de falar da língua, Tiago está apontando para a gente aqui sobre o coração. Jesus disse que é do coração que vem toda a maldade que nós temos. Então Deus precisa transformar o nosso coração. A gente precisa começar a fazer algumas coisas para que a gente possa deixar o coração nas mãos de Deus. Amanhã nós vamos estar tratando sobre a língua e como a língua ela transborda uma série de coisas de que nós somos. Nós vamos ver isso amanhã. Fique com Deus. Eu quero fazer mais uma oração para que a paz do Senhor esteja com você. Você viu que a minha mensagem hoje é bem concisa, mas ela é a primeira parte da exposição de amanhã. Então fique com Deus e que a paz de Cristo esteja com todos. Vamos orar. Senhor, nós sabemos que temos idolatria no nosso coração, mas nós pedimos que em nome de Jesus, o Teu Espírito venha quebrar todas os nossos, todo o ser que está tentando se colocar na frente do Senhor. Perdoa os nossos pecados, ajuda a Tua igreja e abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e que a paz de Cristo esteja com todos os irmãos. Amém. Até amanhã.
Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo em Jesus. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo em Jesus. Aquele que não poupou seu filho, antes o entregou na cruz. Ao Senhor Jesus. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo em Jesus. Assim